Oi, e aí, como vocês estão? Voltei, gente. Voltei ali do mundo de Nárnia e agora eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Então, sem pé nem cabeça, talvez. Pra variar, os meus vídeos vão seguir nessa linha, tá? Não tem um assunto. Na verdade, hoje eu até pensei num assunto. Eu até coloquei aqui uma cola, né? Porque quem não cola não sai da escola, não tem esses termos? Agora, ainda mais com o chat GPT e com a inteligência artificial. Já viu, né, como é que vai ficar a situação. Mas, enfim. Olha, hoje eu resolvi falar sobre uma passagem da Bíblia, tá? Mas esses vídeos, eles não têm intuito de estudar a Bíblia, embora eu sempre falo, nas minhas orações eu peço a Deus que eu possa ser um canal ou um instrumento nas mãos do Criador, para fazer algo que preste, né? Que pelo menos tenha valor aqui nessa sociedade onde eu estou inserida, seja na minha casa, no meu prédio, sei lá, no parque de diversões, a gente ser útil de alguma forma perante aquele que nos criou. Não fomos criados num laboratório, muito menos viemos do macaquinho. Ou então aquela teoria da evolução. É de Darwin aquilo? Talvez seja, acho que eu faltei essa aula. Mas enfim, gente, então hoje eu vou falar sobre um versículo, eu vou ler aqui, por isso que o meu olho, sabe teleprompter, que você acha que a pessoa está decorando, ela está lendo tudo. Então eu peguei aqui um tema que assim, eu sou um pouco chata quando eu falo essas coisas, as pessoas devem, assim, eu também não é que eu vou me importar, mas não é bancar a moralista, não é isso, mas a gente tem que começar a trocar umas ideias e eu queria que vocês participassem, do tipo, comenta aí alguma coisa, se eu tô errada, assim, porque a gente precisa, ou se eu preciso pegar mais leve, ou se eu tô falando baboseira, vamos gente, começa a compartilhar comigo alguma coisa. Então vamos lá, eu peguei aqui um versículo de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Eu vou ler. A Bíblia ensina que o corpo é templo de Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então esse versículo, ele é profundo. Aliás, como todos os versículos da Bíblia, se você for analisar ou tiver alguém, né, para estudar de forma aprofundada um versículo, a gente vai expandir o assunto aqui até, né, sabe lá quando. Eu peguei só esse. E às vezes, também vou dar um parênteses aqui, gente, que eu tô fazendo esses vídeos em lugar assim, público, né? Então às vezes pode ser que alguém me interrompa, a internet fica esquisita, mas assim, se eu for botar tudo que eu gostaria, um podcast, um estúdio, um microfone, maquiagem, cabelo, né, já viu. Então é desse jeito mesmo, é mambembe. É do jeito que o mundo tá, né? Bem assim, sopão de entulho, como eu sempre falo. O que implica esse versículo é a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, que é o templo, é um sacrifício vivo, agradável a Deus. Isso envolve manter-se saudável, praticar moderação e domínio próprio. Essa parte do domínio próprio eu tenho que melhorar, gente. Eu confesso aqui em público que eu tenho uma dificuldade do domínio próprio, talvez também da mansidão, que é outro fruto do Espírito que eu tenho que aprender, e a usar o corpo para honrar a Deus. Além disso, a Bíblia compara o corpo físico ao corpo de Cristo, destacando a unidade e interdependência dos seus membros. Aqui, né, vamos lá, como eles falam, como na Bíblia, né, ali os apóstolos, eu tenho medo de falar alguma besteira, por isso eu tenho alguns canais que eu sigo e recomendo, por exemplo, para estudar essa parte bíblica, tem vários, mas tem, por exemplo, Escatologia na Veia, do pastor Tiago Votes, que eu gosto muito, e tem outros aí também que eu vou começar a lembrar e vou dar as dicas, porque eu não sou a melhor pessoa para falar da Bíblia, estudo de forma didática, sabe, enfim. Eu só estou pegando o versículo que a Bíblia ensina que o corpo é um templo de Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, o corpo como templo sagrado. O corpo é considerado sagrado e é chamado de templo de Deus. Cuidar dele é uma forma de honrar a Deus e é fundamental para o bem-estar e a felicidade. Cuidar do corpo. Responsabilidade espiritual. Cuidar do corpo é visto como um ato de responsabilidade espiritual e um culto racional, pois o corpo, é onde o Espírito Santo habita, o Ruach HaKodesh, como algumas pessoas chamam. Saúde e pureza. A Bíblia incentiva a manutenção da saúde e da pureza do corpo e alerta contra as substâncias e hábitos prejudiciais. Bom, eu penso assim, Alexandra, penso assim,
vamos falar do que eu venho observando aí nessa geração atual. Por isso que quando eu criei um canal no YouTube, e talvez esse vídeo vai ter que ser parte 2, parte 3, porque são só 20 minutos aqui no Instagram, que se chama Nós Somos a Última Geração. Porque assim, se a gente não for a última geração, do jeito que essa geração está, eu realmente não sei como é que vai ser a próxima, né? Ainda mais com essa coisa de o mundo robótico invadindo, os robôs substituindo, a IA, a revolução 5.0, 10.9, enfim. Mas observando um olhar assim antropológico, né? Eu sentada num lugar observando. Como que a gente pode, pelo menos, chegar perto desse propósito que o Criador tem com relação ao nosso corpo, né? Primeira forma, aí entra uma outra questão que eu quero que as pessoas separem, porque essa coisa de falsa moralista, né? A pessoa prega, mas na prática não é aquilo que a pessoa faz. Então, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Não cumpro determinadas coisas, talvez deveria cumprir, até sobre as vestimentas, porque segundo a Bíblia, talvez pelo que eu sei, né? Mas eu também posso estar falando besteira aqui. Por exemplo, a mulher usar calça não é certo, até porque existem algumas religiões que a mulher anda de saia longa, vestido, enfim. Mas a questão é, como a gente pode pelo menos amenizar, né, essa situação de exposição do nosso corpo? Aí eu vou falar com relação às mulheres. Ah, meu corpo, minhas regras, não vão gostar, né? Essa coisa do feminismo, dessa ideologia que começou a ter, sei lá, dos anos 70 para cá, ou sei lá se foi antes, ou também não vai fazer diferença para mim agora. Então, como que a mulher, principalmente as crianças, as meninas aí que nem atingiram a maioridade, elas devem ter essa consciência de que o corpo dela é o templo vivo, é um sacrifício vivo para Deus. Vai, responde aí alguém, bota uma ideia aí. Ah, é se vestir como madre? É botar uma burca? Ah, é cobrir a cabeça, botar uma gola alta até aqui, um chapéu, sei lá o que, uma touca, né? Então, assim, gente, a gente sabe que o pudor, né, a modéstia, a mulher tem que ter isso. E aí não tem aquela coisa de 880, né? Ou fica pelada, né, expondo tudo que tem e que não tem, ou cobre e vira tipo um ser bizarro andando na rua, né? Como a gente sabe que tem aí algumas culturas que a mulher cobre, só fica com o olho de fora. É cultural. Inclusive tem aqui um ponto, ai gente, deixa eu baixar aqui, por favor. Ai, não, tava aqui. Tá. Ai. Bom, eu tinha visto aqui um negócio que assim, tá interessante. É sobre a moralidade. Mas enfim, a gente tem que entender que a sociedade da gente está mudando muito. Na minha época de adolescente, claro que tinha sempre uma laranja podre no meio ali, mas era uma, né? Hoje em dia a dúzia de laranja vem assim, 11 podres e uma que vem ali melhor. É um julgamento? Não, mas é a Bíblia que diz que o corpo, assim, Deus, né? Eu acredito que essa Bíblia foi escrita por inspiração divina. Então, e aí a questão da fé que eu falei no primeiro vídeo, quem quiser acreditar no Papai Noel, nessa próxima festa agora que vai vir no dia 31 de outubro, no Coelhinho da Páscoa. Então, eu acredito que sim, Deus inspirou ali os profetas, e sim, acredito no Novo Testamento, embora muitas pessoas vão virar, fazer cara torta pra mim. Mas eu acho que a gente está aqui nessa vida para a gente buscar a nossa verdade, né? Então a minha verdade é que Deus criou todas as coisas e Ele deixou um manual de instrução, e que dentro das possibilidades, o nosso esforço, você tem que se empenhar para alcançar o máximo possível, né? Se alinhar a essa vontade. É fácil? Não é. Não é fácil, nem um pouco. Por isso que a gente não vai, né, falar assim, tem que seguir aquilo ali à risca. Bom, tem gente que segue à risca. Então, aí é aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas. Acontece que o corpo hoje em dia, principalmente da questão feminina das mulheres, perdeu o valor, né? Vamos virar um produto, um comércio. Você não pode sair, você não pode ter uma propaganda, você não pode ter um show aonde a pessoa que está ali, a mulher, no caso,
tenha que estar expondo o seu corpo. Ainda mais se ela for, né, a gostosona da situação, né? Se ela tiver um corpo bonito, e não tem nada contra a pessoa se cuidar, não. Inclusive é dito que você tem que cuidar, fazer tudo com moderação. Então você vai fazer um exercício físico, você vai se alimentar bem, na medida do possível, porque se começar a bater um papo assim, porque eu só como coisa, na minha casa não entra... Tá bom, tem gente que realmente não evita tudo. Eu bato palma, sabe? Palmas, né? Então, mas a pessoa não pode ser, é o que eu falo, prega, fala aquilo que faz, né? Agora, vamos lá, substâncias que fazem mal para o nosso corpo, né? E vocês já sabem das substâncias que estão ali, né? O Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, ele sabe onde é que o homem e a humanidade ia chegar. E hoje, a geração de jovens, ela está totalmente perdida, pessoal. Não é possível, olha, independente de bairro, classe social, instituição de ensino, o negócio está de um jeito que realmente, se não houver um reset, né, mas da humanidade no sentido de mudar tudo isso, né, virar essa chave, como que vai ser essa geração que está vindo aí, esses bebês que estão nascendo? Porque você vai na rua, você vê meninas, crianças, né, expondo o corpo de uma forma, já tendo ali aquela coisa aflorada, a sexualidade, né, a sensualidade, de uma forma exacerbada, desnecessário. E de quem é a culpa? A culpa é da internet, a culpa é da tecnologia, a culpa é porque as músicas, a culpa é, sei lá, da youtuber que influencia, blá, 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 não, aí volta, encerra tudo. A primeira culpa, eu vou falar, né? Eu sou mãe, eu vou falar. Ai, mas olha só, tem uma passagem que Yeshua fala, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Bom, com certeza eu não sei o que eu vou tirar pedra, não, porque uau, até parece, né? Xandinha, acorda. Eu tô falando de um assunto relacionado à vestimenta. A você entender que o nosso corpo físico, ele não é só uma máquina, né? Que a gente come, gasta caloria e aí produz ali o que tem que produzir, né? Como é que é? Combate os vírus, né, através do sistema imunológico. A gente tem um corpo para gerar energia, para fazer a gente andar, sorrir, cantar, fazer exercício, não. Ali ele diz que é um sacrifício vivo. Então, se é um sacrifício vivo, eu vou chegar e sair ali manchando esse sacrifício vivo? Se eu posso amenizar, se eu posso fazer algo e que eu tenho essa consciência, nós não somos um objeto de desejo. Não importa se é bonita, não importa se tem um corpo assim assado. Não foi feito para se exibir. E de uma forma tão assim surreal como está hoje, que está baixando de idade. Porque antigamente você via talvez as mulheres já lá, umas macaca velha, depois lá de 20 e poucos anos, 30, agora você já vê criança. Você vai ver roupa em loja de criança que não é mais de criança. Porque não podemos infantilizar, e tem pai e mãe que fala isso, tá? Não pode andar, não vai ficar muito infantil. Meu filho de 4 anos, não posso botar um desenho ali, um aviãozinho. Ele tem que estar... A minha filha, que sair com frufru, manguinha, não, ela já tem que estar toda descolada, talvez com cropped, um shortinho assim já. Não tem nem... A menina é uma criança, né? Então, assim, isso também para mim, assim, de uma forma até vai parecer meio forte, né? De certa forma é um abuso, entendeu? Porque a criança é inocente, né? Então você vai vestir a criança de uma forma inadequada e você acha que isso não vai prejudicar? Você acha que isso não vai afetar isso lá na frente? Porque, olha, uma outra coisa que está acontecendo aí. Nossa, esse papo tá bem sem pé nem cabeça, mas esse é o objetivo aqui dos meus vídeos mesmo, sem pé nem cabeça. O mundo tá assim, né? Então, já falei, quando o Mashiach voltar, aí as coisas vão se ajustar, aí as coisas vão ter coerência. Por enquanto tá desordenado mesmo, né? Hoje em dia você vê jovens, né? Já bebendo com 13 anos de idade, 12 anos, né? Já se agarrando. Ah, mas, né? Qual o problema? São jovens, entendeu? Não tem problema nenhum. Eles vão ser virgens, santas. Aí as pessoas já começam a relativizar tudo, né? Não vai ser santo, mas com 12 já começa, além do que, os vídeos, né? E tudo que tem acesso. Ah, mas eu lembrei de uma coisa, que eu perguntei de quem é a culpa, né? Da internet, a culpa porque hoje em dia tem acesso a tudo. Eu falo de quem é a culpa. A culpa é do papai e da mamãe. A culpa é do papai e da mamãe. Quando eu escuto na rua, assim, pessoas perguntando
Xanda, essa filha já leu aquele livro que agora tá na moda, um tal livro, fala com o nome que eu nem sei o nome, nem quero saber. Eu falei, não sei nem que livro é esse, mas do que se trata? É de um romance homossexual de 2 meninos, tá super, assim, super em alta, as crianças estão lendo na escola, estão lendo, tá todo mundo lendo, tá todo mundo doido, né? Oba, tem todo mundo doido, oba. Então, eu falei, não, nem sei que livro é esse. Aí eu pergunto, o que eu vou falar, né? Eu falei assim, cara, é sério que você compra esse tipo de coisa para sua filha ler? Porque é melhor a gente eles terem informação de tudo do que a gente privar, né? Aí você sempre desculpa, né? Aí é a mesma coisa das roupas, né? Tem uma loja aí chamada... A loja é famosa. Eu não vou falar aqui não, por enquanto. Quem sabe meu canal crescendo eu começo a falar, né? Porque aí já viu. A loja, ela só vende roupa para adolescente, também adultas, mulheres, sei lá o que é. É roupa de piriguetona, né? Só tem... A loja é cara pra caramba. E você vai no Instagram da loja, tem menina ali de 11 anos, 10 anos fazendo vídeo para a loja, se expondo de forma assim surreal. De quem é a culpa? É da dona da loja? Essa criança, ela tem mãe, tem pai? Ou somos a geração de filhos órfãos de pais vivos, né? Porque os pais estão aí, as mães estão aí. Quem vai na loja? Quem bota a filha para se vestir? E tem mãe e pai, eu falo isso porque eu converso com as pessoas, tá? Que estimula a filha a ser descolada e se afastar daquelas que não são como é que é? Tem aquelas garotas super poderosas, né? Então a mãe incentiva, você não anda com aquela ali não, porque é queimação de fio. Você é a descoladona, você é a popozuda da sala, tá? Então assim, culpar a internet, culpar a música, culpar livro, culpar, sei lá, entendeu? O padre da igreja, culpar o fulano, a culpa é do pai e da mãe. Porque essas rédeas que a gente tinha no passado se perdeu. Na minha geração já começou a se perder, tá? Mas agora você não tem mais como segurar. Eu estou falando de um assunto dentro da sociedade. A gente pode fazer zilhões de vídeos trazendo milhões de assuntos aqui. Eu estou falando de um assunto que está lá. O corpo é um templo de Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, que você vai aí hoje em dia em várias igrejas, sejam elas o que for, evangélica, você entra num templo, num lugar onde as pessoas vão rezar e você vê pessoas vestidas como se estivessem indo para boate. Nossa, mas você está julgando. Cara, onde é que está a coerência, o discernimento e o respeito ao sagrado? Não importa a religião, não importa se você vai na igreja católica, ou na igreja evangélica, né? ou sei lá, eu não sei, ou na sinagoga, você tem que ter um respeito naquele local. E aí entra a hipocrisia. Mas eu vou entrar naquele local toda, né? Toda paramentada, mas quando eu sair dali, né? Tira, né? Solta as asas e as frangas e vai fazer tudo que tem que fazer. Então esse mundo hipócrita que as pessoas têm, que fingem, né? Como aqui também no Instagram, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Vida feliz. Tem muita gente aí que vende, né? Essa imagem. Na realidade está todo mundo vazio, a maioria está vazia. Eu também sinto isso. Quem é que pode falar, né? Nossa, eu sou 100% feliz, né? Tudo na minha vida é perfeito, dá tudo certo. E quando eu falo essas coisas de pai e mãe, é óbvio que eu tenho meus defeitos, óbvio, eu tenho muitos, entendeu? Mas a partir do momento que Deus dá a maternidade para uma mãe, né? Ou ela vai nascer um filho, né? Esses dois adultos, esse pai e mãe, eles têm que começar a entender que eles são muito responsáveis pela evolução desse ser, né? Por colocar os princípios, os valores. Quem manda na casa hoje em dia? É o filho ou o pai e a mãe? Mas como o filho vai também respeitar um pai e a mãe que vai pra noite na bebedeira e a mãe se veste igual uma piriguetona? Como que a mãe vai ter moral? E depois eu vou fazer um outro vídeo sobre moral. Como que aqui a mãe vai falar se ela bota no Instagram um monte de foto mostrando lá o que não deve, o que deve, o que não deve com o marido do lado, né? Porque parece que o homem perdeu a sua posição, não tem mais autonomia dentro de casa, e as filhas todas perdidas andando aí igual umas, né, nuas. Eu vejo onde eu tô, é surreal, sabe? Então, vocês acham mesmo que essa geração e essa humanidade está caminhando estamos indo num caminho certinho? A minha pergunta é essa, deixa aí. Estamos num caminho certo? Bom, esse foi meu recadinho de hoje. Daqui a pouco tem outro vídeo. Tchau, tchau.